Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje com a nossa terceira aula. A aula passada nós vemos a importância de evangelizar as crianças. Primeiro porque é uma urgência, as crianças elas estão em perigo e nós percebemos o motivo do porquê está em perigo. As crianças, elas são o futuro, sim, do amanhã. São os adultos que nós teremos amanhã na nossa sociedade, na nossa igreja. E que crianças nós temos formado hoje? O que nós temos oferecido para essas crianças que serão os adultos de amanhã? E ainda nós precisamos sim evangelizá-las. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor Jesus. Jesus disse, trazei as crianças até mim e não impeça. E ai daqueles que impedirem, aqueles que se colocarem como obstáculo. Inclusive, preparei uma dinâmica a respeito desse tema. Não é para você trabalhar com crianças, mas é uma dinâmica para que os líderes trabalhem com outros líderes e com a própria igreja, abrindo os seus olhos para essa urgência, para essa necessidade e importância. Mas eu vou só divulgar essa dinâmica bem lá para o final, tá certo, pessoal? Então, mas seguindo, hoje a aula vai dizer respeito ao professor, a pessoa do professor. Quem deve ser o professor do Ministério Infantil? Como ele deve ser? O que a Bíblia fala a respeito desse professor? De você que está aqui, porque vai começar esse ministério, porque já começou, porque já é professor, porque tem se preocupado da sua postura como professor, porque quer treinar outros professores, porque quer se reciclar, enfim. Na Bíblia, nós veremos a respeito desse tema. Primeiramente, a questão do professor, nós vamos ver lá em Timóteo, quando Paulo fala com o seu discípulo. Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo e é ele quem diz a Timóteo como ele deve se portar. E é justamente o que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, e nós vamos perceber o que o apóstolo Paulo diz. E fala justamente assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás também a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então veja que são algumas diretrizes que o apóstolo Paulo fala para quem está à frente desse ministério. E ele é muito claro para que Timóteo tenha cuidado no ensino, na doutrina que você está ensinando, o que você está passando, qual é o conteúdo que você está oferecendo aos seus alunos. E quando ele fala, tenha cuidado de ti mesmo, para você também tomar cuidado, ter um cuidado especial com a questão do seu testemunho, daquilo que você é, daquilo que você tem mostrado como pessoa. Não adianta você ter uma palavra e aquilo que você é está completamente distante. Não tem sentido suas palavras e as suas ações. Então nós precisamos agir de uma forma que haja coerência nas duas atitudes. Então, o professor, ele precisa gostar do que ele faz, ele precisa amar o estar em sala de aula, ensinar aquilo que você aprende, e você precisa sim estar constantemente buscando conhecimento, primeiro aplicando a sua própria vida, porque, como eu falei, não adianta você passar algo que não está em você. Então você aprende, vivencia aquele aprendizado e aí fica muito mais fácil
de você passar esse aprendizado à frente. Primeiro que não é apenas com as palavras, né? Não são as palavras que você vai dizer, mas é aquilo que você vai viver. Então, por isso que é muito importante quem está à frente do Ministério Infantil. Então, a responsabilidade é muito grande, pessoal. Você não pode simplesmente pegar qualquer pessoa, aquela pessoa que está chegando na igreja, você não conhece, não sabe quem é, não sabe a procedência dessa pessoa, só porque a pessoa chegou e já quer ficar com as crianças, você vai enfiando lá no Ministério Infantil? Não. Vamos passar por um treinamento. Então, o que você está aprendendo, eu não sei qual, né, a sua posição dentro do Ministério Infantil, você precisa sim, as pessoas que estão interessadas, aqueles voluntários, precisam passar por um treinamento. Eles precisam, desde já, mostrar a seriedade daquilo que é o curso para eles, daquilo que é esse treinamento para eles, daquilo que é o estar em sala com as crianças. Então é aí que você vai perceber quem é que realmente está dentro e quem só quer estar lá por algum motivo, às vezes que você não sabe qual, né? Então, por exemplo, quando eu coloco um curso desse do Ministério Infantil, qual é a relevância para as pessoas que estão assistindo? Qual é a relevância para as pessoas que se inscreveram? Então, a gente vai ver essa relevância aí a partir do momento em que essas aulas vão sendo assistidas, vão sendo debatidas, né? Há uma interação, né? As pessoas estão, poxa, eu quero aplicar isso onde eu estou. Então, isso é muito importante. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 9:10 e vamos ver o que aqui diz lá na palavra. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. De Colossenses 3, abra aí em Colossenses 3. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, veja como a palavra ela é forte quando ela diz da importância de se abraçar, de se dedicar, de realmente colocar isso como algo importante em sua vida. A palavra de Deus fala, né? Não é buscando recompensa nenhuma, não é mostrando para as pessoas, mostrando para os homens, mas principalmente é porque você está fazendo para o Senhor. E quando você faz para o Senhor, você faz bem feito, você faz com amor, você faz com dedicação, né? Quando eu estou aqui, eu não sei se vocês sabem a minha história, eu sou educadora religiosa, fiz o curso durante 4 anos, fiz mais um ano de curso de teologia aqui em Salvador, que foi um complemento. Estava trabalhei em algumas igrejas como educadora religiosa, mas há 3 anos atrás eu não estou mais atuando como educadora religiosa. E aí fiquei desempregada, né? Porque eu trabalhava remuneradamente. E aí, para não ficar em casa, porque, gente, veja, as coisas mudaram. As igrejas, elas não estão mais com aquela visão que era antes, que as pessoas iam para seminários, se formavam e as igrejas, então, ficavam, assim, realmente muito interessadas pelo aprendizado de uma pessoa que se formava em educação cristã, para estarem trabalhando na igreja de forma remunerada, porque você trabalha com todas as faixas etárias, desde a criancinha até a terceira idade. E como eu sei que Deus me chamou para essa obra, eu pensei, há 3 anos atrás, eu vou abrir um canal e aquilo que eu souber é o que eu vou passar, né, para as pessoas que têm interesse. De alguma forma, esse passou a ser o meu ministério. Então, é daí que vem esse interesse, essa dedicação, pedindo a Deus que me abençoe, né? Que eu esteja abençoando as pessoas, que elas também estejam me abençoando, como eu sei que o Senhor já tem me abençoado demais, só de ouvir tantos testemunhos de pessoas, né, com aquilo que já aprenderam aqui comigo. Então isso me alegra muito. Então aí é que faz a diferença. Quando você ama, você se dedica.
quando você ama, quando você sabe que você está fazendo para Deus, você não tem aquela coisa de, sabe, vou fazer de qualquer jeito, você está cansado, você não consegue, né? Você, sabe como diz aí, empurra com a barriga? Não, você tem que ter essa consciência de que é para Deus que você faz o que você faz. Então, vamos levar com seriedade o seu chamado, o meu chamado. Vou passar para vocês agora uma pesquisa que eu também achei interessante, que diz assim, olha, essa pesquisa mostrou que 90% dos pastores brasileiros passaram pela escola bíblica dominical quando era criança. Olha que interessante, né? Quando eram crianças. Ou seja, eles estavam sendo ou foram sendo modelados, né, pela palavra de Deus, com o conteúdo da palavra de Deus em suas vidas. Mas veja que eles tiveram lá quando eles eram crianças. Uma outra coisa que eu acho que você já sabe, né, mas sempre tem aqueles que não têm o conhecimento, é que você tem um percentual de coisas que você pode utilizar como ferramenta para ajudar na aprendizagem. Principalmente a criança. Quanto mais ferramenta você tiver para oferecer à criança, mais facilidade ela tem de aprendizagem. O adulto já é assim e a criança então muito mais. Fala justamente assim, olha, o aluno ele aprende 10% daquilo que ele ouve. Então tudo que ele ouve é apenas 10% de aprendizagem. O que ele vê são 30% de aprendizagem. Aumenta quando ele tem, por exemplo, ele ouve e vê, passa 50%. 70% vem daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve e daquilo que ele repete, né? E a criança é interessante você passar realmente essa repetição. Você vê que eu estou, sempre que eu inicio uma aula, eu dou um pouquinho do feedback, né? Do que a gente viu atrás. É uma forma de repetição de você que talvez assistiu, mas, poxa, eu nem lembrava mais disso. Incrível, mas é assim, pessoal. E aí cresce, né, para uns 90%, porque você agrega aí, além de ver, ouvir, repetir, é o fazer, né? Por isso da importância de você ter os trabalhos manuais na sala de aula, né? Você está agregando. Não é um trabalho manual que não tenha conexão com aquilo que você ensinou, mas pelo contrário, tem que estar tudo bem amarradinho. Então, pessoal, eu pergunto, o que é ensinar? Claro que você deve ter aí a sua teoria, o seu entendimento do que é ensinar. Uma coisa não é ensinar. Muita gente pensa que basta você falar e ir despejando um monte de coisa que isso já é ensinar. Isso pode ser até uma maneira, mas ela é conhecida como aquele formato, né, chamado bancário, que a criança fica sentada ou o aluno fica sentado e o professor fica só despejando tudo quanto é conhecimento. E não é a melhor maneira, né? Porque ali a criança ela não vai se desenvolver. O aluno, o adulto em si, ele não vai se desenvolver naquele aprendizado. Então são coisas que nós precisamos trabalhar e aprender a levar o aluno a pensar por si mesmo. A criança, ela normalmente já é muito questionadora. Então, o professor, ele precisa sim estar muito bem preparado, porque as perguntas que a criança fizer são as dúvidas que vierem, né, à sua cabecinha, à sua mente. Se o professor não ensina algo que está na Bíblia, se ele ensina a partir de provérbios que ele conheceu, que ele conhece, ideias, né, culturais que não sejam bíblicas, ou seja, ele está fazendo aí um grande estrago no conhecimento teológico daquela criança. Então é muito importante que o professor, sim, conheça a palavra de Deus para saber responder, conforme a gente viu em Timóteo, né? O que Paulo ensina a Timóteo. Toma cuidado com a doutrina, com aquilo que você conhece, com aquilo que você sabe, aquilo que tem que ser. E a gente precisa partir do pressuposto daquilo que a criança já sabe. É aquilo que a criança já sabe, a depender de cada faixa etária, que é o que o professor vai trabalhar no desenvolvimento do conteúdo. E claro, levando em conta aquelas regrinhas, né, que a gente acabou de ver, que eu acabei de falar, que é a maneira
né, o percentual de aprendizagem. Quando ele coloca o ver, o ouvir, o repetir, o fazer, o percentual de aprendizagem é muito maior. Ainda tem os questionamentos e as respostas e a maneira, muitas vezes, como você leva a criança a não simplesmente dar resposta quando ele pergunta, mas leva ele a ir pesquisando da maneira, né, de acordo as suas características infantis, e o professor sendo só aquele que vai estar, digamos, né, conduzindo a criança a chegar na resposta que você já sabe que é a correta. Então precisa ter muito tato e muito conhecimento. Não adianta você vir com muito conhecimento que não tem a ver com a idade, com a faixa etária dessa criança, com o entendimento dela, em que você pode estar até muito bem preparado, mas que a criança não está entendendo, não vai aprender. Você está falando de sul, ele está entendendo norte. Então, você tem que ter tudo muito bem organizado. Por isso que a gente utiliza os planos de aula, que é importante se utilizar na hora de passar um ensinamento, dentro de cada característica da idade e do conhecimento de cada um. Inclusive, algo bem interessante para você, né, quando vai, no caso, né, chegou o momento ali da história, para você dar assim uma, sabe, tipo assim, olha, esse é o momento mais importante. Ao invés da criança ficar, né, onde ela já está costumeiramente, nesse momento, faz ela se aproximar mais de você, ficar perto de você. Se for o caso, até tenha um tapete onde a criança possa, sabe, se assentar. Se você puder sentar junto, sente. Mas esse é o momento que, sabe, que tem que estar todo mundo ali abraçadinho, junto, para contar o momento mais especial, para ter essa partilha, né, esse compartilhar a palavra, sabe, onde os olhos das crianças ficam lá grandes, né, prestando atenção ali, o que a gente vai aprender hoje. Então, professor, por isso que quando você desenvolve-se com intimidade com Deus, Deus está ensinando a você, você está pondo em prática, Deus nesse momento é o professor e você é o aluninho, a aluninha, né, que está ali, né, o discípulo, no caso ali, o discípulo do Senhor, né, você professor. Então aquilo que você está aprendendo, né, que você está ali ligado, Senhor, fala comigo, eu quero aprender, né, me ajuda a colocar em prática. Você passando por essa experiência, o que ocorre é que a mesma coisa vai acontecer daquela criança para com você. Mas pense, se você é uma pessoa, com perdão da palavra, se você é um professor que por algum motivo se deixou embolorar, sabe? Sem intimidade com o pai, sem intimidade com a palavra, sem intimidade de relacionamento, de vivências com Deus, você continua sabendo, você continua tendo o entendimento da palavra, mas você não tem vida, você não tem entendimento, você não tem o dia a dia. Como é que nessa hora você vai passar para essas crianças que Deus é vivo, que Ele fala, que Ele transforma vidas, que Ele é real? Então, por isso, é importante saber quem está com as crianças, qual é o professor. E hoje eu lanço o desafio. Se você é um desses professores, corra para os pés do Senhor, se coloca de joelho, busca Deus, sabe? Dá aquele abraço no Pai, dá aquele abraço no Senhor. Não se preocupa com nada, só cria esse momento de intimidade com o Senhor, como a palavra de Deus diz, né? Ele abriu o acesso. Você não precisa de ninguém para se aproximar aos pés do Senhor. É você e Jesus. Então corre para lá, cria esse laço de intimidade, porque quando você faz isso, eu garanto a você, a sua relação com seus alunos, a sua missão, o chamado que Deus te entregou, o dom que Deus capacitou a você de estar à frente desse ministério, né, de estar com as crianças, vai ser o melhor possível e você vai fazer o diferencial na vida dessas crianças. Acredite. E aí, eu te levo, para a gente finalizar essa aula, aos objetivos que um professor tem que ter na mente.
Veja que isso que eu acabei de falar para você vai te levar a esses pontos, que é, se você tem essa intimidade com o Senhor, se você faz a sua aula ser a melhor possível, não apenas com conhecimento, mas com a presença de Deus primeiro na sua vida, né? Para que depois ele possa estar tomando todos os espaços. Você vai fazer com que o seu aluno, porque é um objetivo do professor da EBD, né, do Ministério Infantil, que ele frequente a EBD, que ele tenha prazer em estar na escola bíblica. Sendo assim, que ele venha também a ter esse encontro com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo faça parte da vida dele, seja amigo dele, seja aquela pessoa que caminha com ele. Então, o objetivo do professor são esses: levar a criança a ter amor à palavra de Deus, levar a criança a ter uma vida constante de oração, a testemunhar do Senhor Jesus, a levar outros ao conhecimento de Cristo. E veja que é interessante, porque é uma coisa puxando a outra, né? Uma coisa está ligada à outra. Ele vai ter prazer em estar nos cultos, em estar na aula, né? Aprendendo mais do Senhor, e com um professor, né? Top de linha, que é aquele que realmente é o professor exemplo, né? Um professor que todo mundo olha, enxerga assim ele como autoridade, com respeito. Olha, não tem do que falar desse professor, dessa professora, não. É isso que a gente tem que buscar, né? Dedicação. Nada de negligência, né? Pelo contrário, temos realmente que buscar diligência, né? Buscar um ensino aí de excelência, e que os professores e que os alunos sempre lembrem daqueles professores que marcaram a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aí nos comentários, tá bom? É muito importante para mim. Não esquece, deixa a sua curtida. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.